Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Dólar sobe pelo 13º dia seguido e atinge um novo recorde histórico no pregão a R$ 4,67. Produtores com dívidas de crédito rural em atraso podem ter acesso a uma nova linha para quitar os empréstimos. E na previsão do tempo, o alerta para a perda de fôlego nas chuvas do Rio Grande do Sul. Você vai ver também que a consultoria Safras e Mercado afirma que o preço da arroba chegou ao limite de alta. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O dólar continua em alta hoje pelo 13º dia seguido. Durante a manhã, a moeda atingiu a máxima histórica de R$ 4,67. Já o índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil acompanha o clima negativo do exterior em razão dos temores dos efeitos do coronavírus e opera em queda de quase 4%. Chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos hoje. O dólar continua em alta frente ao real em meio à tensão dos mercados com o coronavírus e expectativas de um possível corte na taxa Selic. Hoje, o Banco Central tentou conter a valorização cambial e leiloou mais de 2 bilhões de dólares no mercado futuro. Mesmo assim, a moeda norte-americana alcançou o patamar de R$ 4,65 no fechamento do pregão desta quinta-feira. Um novo recorde nominal sem considerar a inflação. No acumulado de 2020, o dólar já registra alta de 15,6%. Com a escalada da moeda, o ministro Paulo Guedes disse em evento que o dólar pode recuar se ele fizer muita coisa certa. Mas também afirmou que o câmbio é flutuante. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível, de R$ 5,00. Já o índice da Bolsa de Valores brasileira acompanha o clima negativo no exterior. Ontem, o Ibovespa encerrou o dia em forte queda de mais de 4,5%, indo aos 102.233 pontos. Neste ano, o recuo é de 11,60%. O pânico nos mercados reflete a disseminação do vírus fora da China, país origem da doença. No Brasil, subiu para 9 o número de pessoas com coronavírus no país após o governo da Bahia confirmar o primeiro caso no estado. O governo federal ainda monitora 636 suspeitos e já descartou 378 casos. E o Mercado e Companhia procurou economistas para saber qual a tendência do dólar de agora em diante. Veja o que eles disseram. Segundo o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, se o Banco Central do Brasil seguir o mesmo caminho do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e também cortar a taxa de juros, o real pode ficar ainda mais enfraquecido frente ao dólar. Então o dólar tende a continuar ganhando força, né? A gente tende a continuar com um processo frágil em relação às outras moedas. Isso daí acaba forçando até, talvez, que o Banco Central brasileiro talvez corte a taxa de juros, né? O mercado está praticamente exigindo que o Banco Central faça isso, o que eu acho um absurdo, na minha opinião. Eu acho que só geraria inflação de ativos se o Banco Central cortar mais a taxa de juros. Isso daí talvez enfraqueça mais o real no limite, né? Enfim, está numa situação onde a política monetária no Brasil chega em patamares perigosos de baixa e de quase disfuncionalidade. Vamos prestar atenção nisso daí, que vai ser objeto de discussão. A minha projeção de câmbio para o final do ano está em 4,60 e vou manter ela nesse patamar, especialmente depois de tudo que ocorreu nessa semana. Já o economista da GO Associados, Gessner Oliveira, afirma que a demanda por dólar tende a diminuir ao longo do ano e isso deve reduzir a cotação da moeda estrangeira frente ao real. A perspectiva é que o dólar fique no intervalo entre 4,2 e 4,4, que corresponde ao conjunto de forças da economia e não reflete a crise mais imediata do novo coronavírus, que a nossa hipótese é que, à medida que o ano vai avançando, deve haver medidas que contenham o novo coronavírus e, consequentemente, os impactos sobre as economias sejam menores e o preço do dólar possa voltar a um patamar um pouco mais previsível, ainda que com muita volatilidade.
A Veda Investimentos mantém a projeção de dólar acima de 4,30. Entre os motivos estão a preocupação com a atividade econômica na China e os efeitos para a economia global, além do cenário político brasileiro. A gente precisa ter um pouco mais de clareza do período de normalização da epidemia na China, e quando a gente fala disso, a gente não está falando apenas da contenção no número de mortes, mas da normalização da atividade econômica por lá mesmo, e a gente acredita que não é apenas também uma questão do coronavírus, mas a gente tem que lembrar que do lado doméstico a gente tem aí uma situação complicada entre o executivo e o legislativo, que também acaba prejudicando a taxa de câmbio, de forma que a expectativa para a taxa de câmbio final do mês é ao redor aí de 4,40, sendo que para o final do trimestre, na melhor das hipóteses, ao redor de 4,35. Já o economista Roberto Troster acredita que o dólar vai perder fôlego ao longo dos próximos meses. Por conta das últimas questões políticas, do orçamento, essa disputa entre Câmara e Poder Executivo e alguns ambientes externos, o dólar disparou. Todavia, os fundamentos indicam que esse dólar deve voltar, se não acontecer nenhum ruído político maior, para o patamar um pouquinho abaixo dos R$4 por dólar até o final do ano. Ou seja, várias opiniões sobre o mesmo assunto, o dólar. E vamos agora ao termômetro do mercado. Nesta sexta-feira, dólar comercial a R$ 4,64 mais 6, agora caindo 0,12%. Lembrando que hoje atingiu o pico, 4,67. A Bolsa de Valores de São Paulo, neste exato instante, o Ibovespa cai mais de 4% e, como já dissemos, perde o patamar dos 100 mil pontos, uma marca também histórica que a gente observou ao longo dos últimos meses. Vamos agora a uma análise do mercado de grãos e os impactos desta alta do dólar no volume vendido pelos brasileiros. Para essa conversa, nós convidamos o diretor do Simconsult, Liones Severo. Liones, muito boa tarde, seja bem-vindo. Hoje o dólar atingiu a máxima de 4,67. Isso está motivando novas vendas por parte dos brasileiros. Está certa a estratégia de fazer média e aproveitar a alta do câmbio? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Não, depende de cada um, né, Kelly? Porque alguns têm algumas contas em reais, faz sentido. Gravamento também é uma coisa que... de custo também é uma coisa que acontece, só acho que avançaram demais esse travamento. A venda tem sido muito o descarrego da soja brasileira, a Bolsa de Chicago, entre safra de 2020 e 2021, não tem informação de preço que aguente, né? Então, nós estamos aqui no mês de março, é o mês onde inicia normalmente um ciclo de alta, porque inicia a produção americana e os mercados sempre se rebuscam dessa condição, porque precisam de produção, mas assim, com a velocidade e o volume de descarrego da soja brasileira, Chicago não resistiu nos últimos 2 dias. Mas, de qualquer maneira, ainda é uma tendência de alta e isso vai acontecer. Bom, e a tendência de agora em diante para o preço praticado aqui no Brasil é subir mais? Qual é a recomendação que você tem dado aos seus clientes? Eu tenho dito para parar de vender, né? Porque a cada dia o preço sobe mais. Nós temos aí o dólar venceu todas as resistências e caminho aberto para 5 real por dólar, né? Nossa equipe acertou muito no dólar esse ano e nós já vendemos 65% da safra de 2020 e 30% da safra de 2021. Então existe uma exaustão no mercado com relação a preço. Nós sabemos que a desvalorização do real provoca vendas de volume da safra brasileira e isso derruba naturalmente Chicago, porque cada venda da origem corresponde a uma venda no mesmo volume de contratos de Chicago. Isso tem sido um sofrimento desde 2014, quando os produtores brasileiros resolveram vender na moeda local. Então, é uma situação que esse preço real e dólar de Chicago, da soja, é inversamente proporcional. A recíproca é verdadeira também. Se o produtor brasileiro não aceitar o preço atual, que está muito defasado em relação ao preço internacional, por exemplo, na safra velha estão vendendo soja com prêmio de 60 acima, valeria 110. E na safra nova estão vendendo com prêmio de 20 acima. Então, realmente, o preço futuro é um preço defasado porque precisa ser muito compensador para a tomada dos consumidores.
Agora, o Brasil está vendendo soja barata. muitos profissionais dizem que o que está aumentando o preço pago pela saca de soja em reais é definitivamente o dólar, que o preço da soja em si está baixo, em linha com o que você está dizendo. Agora, o dólar, todos sabemos que não há controle sobre a tendência da moeda, o que faz com que haja uma oportunidade de colocar mais reais no bolso. E é isso que os brasileiros estão fazendo. Você acredita que é hora de parar de vender porque você acredita que o dólar vai subir mais ou porque você entende que um movimento continuado e regular de todos os brasileiros pararem de vender é que sustentaria o preço alto? Com certeza sim, né? Porque nós estamos aqui ainda esse ano sob risco da produção brasileira, com o Rio Grande do Sul perdendo safra. A Argentina também tem um aquecimento forte, um calor que vem da Austrália. Existe clima de longo prazo aponta para um clima muito quente e seco no sul dos Estados Unidos. Então nós temos várias situações, deveríamos esperar pelo menos a definição da safra sul-americana e o plantio da safra americana. E já que estamos bem comprometidos, bem vendidos, naturalmente que seria até de alto bom de melhoria para os preços se a gente parasse, porque o americano está com dificuldade para vender, porque a soja dele é muito mais cara que a nossa, e a Argentina não vende e vai fazer, inclusive, uma parada em protesto a reintegro, aumento reintegro. Ou seja, então, eu sou o brasileiro que está vendendo volume, né? Então, nós, brasileiro, é protagonista. A formação do preço da soja mundial depende da ação dos produtores brasileiros, depende do Brasil. A sua análise, Leones, é para exposição ao risco, ou seja, esperar mais contando que o preço vai subir ainda mais. Não é contando. Eu tenho ciclos de estudo desde 57 anos. E faz 50 anos que o preço sobe nesse período. É só, naturalmente, tem essa estatística, essa memória que é tradicional, que é, né, uma situação de quem está muito tempo no mercado. Mas isso existe registro sobre isso, eu posso provar. Então, não é uma novidade, e nem é uma aposta, e nem é pelo risco imediato que está havendo. É pela natureza do mercado que ele se comporta dessa maneira há mais de 50 anos. Se o dólar derreter, essa linha de raciocínio se mantém? Se mantém. Se o dólar derreter, o dólar vai derreter, está quase mais de ano que os analistas econômicos também estão falando de 3,70, 3,80 e nunca aconteceu. E nós sempre falamos com dólar de 4,30, 4,40. Isso ultrapassou porque essas medidas foram vencidas, não é? O dólar venceu todas as resistências. Nominalmente é o dólar que alcançou o recorde, mas não o recorde inflacionado, né? Porque aí o dólar de 2002 a 4,20 hoje era R$7 por dólar. A gente tem que reparar isso. E não é só o problema aqui, não é só o problema interno. Essa consistência, essa moeda, ela tem um fluxo muito forte do Brasil. Existe muito comércio, muito trading de dólar. O fluxo é imenso no Brasil. Um dos tradings maiores que existe no mundo é na moeda brasileira. E isso trava o mercado também. Estabelece máximas e mínimas porque eles trabalham nas médias. Tá certo. Leone Severo, sim, consulte. Agradeço pela opinião, pela presença, pela análise. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado.